meus irmãos. Tomara que hoje eu fale melhor do que eu estou tocando, porque senão... Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Quantos irmãos vão achando? É claro que o nosso pastor não está presente, mas o nosso Deus está. Nosso Deus, ele tem este poder de estar lá com o nosso pastor, com o Joabe, e estar aqui conosco também. Eu quero registrar os meus agradecimentos e a confiança por poder falar nesta noite. Aqui muitos outros homens de Deus que poderiam estar falando também, mas foi-me franqueada esta oportunidade e louvo a Deus por isso. 22 e 12 de Apocalipse diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Os irmãos podem se sentar. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje é culto de ensino, e eu já combinei ali com o pastor Lucas. Eu trouxe escrito as referências. Antes eu fazia uma cópia para mim e a Márcia já achava, vai para lá com uma folha. Agora eu já estou fazendo uma para mim e uma para o Lucas. Daqui a pouco eu faço uma para cada um, que bom, né? Meus irmãos, é um culto de ensino, mas eu não venho trazer nada novo nessa noite. Hoje eu vim lembrar-nos das promessas de Jesus. Quando eu falei para o Ariel, eu vou falar sobre Jesus voltará, o nosso tema nesta noite: Jesus breve virá. Ele sorriu porque é um tema tão antigo, mas tão pouco falado, né, Ariel? E tão importante. Enquanto eu escrevi esse tema, eu lembrava o seguinte, até anotei aqui, ó. Já passaram aproximadamente 2000 anos desde que o Senhor disse estas palavras ao apóstolo João. Quais palavras? Estas que a gente leu. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Nesta noite, eu já costumo falar devagar, mas eu quero falar tranquilo, que é para dar tempo, se a palavra é alimento, para a gente se alimentar, relembrar. E se nós sairmos daqui nessa noite fortalecidos, eu cumpri o meu objetivo diante de Deus nessa noite. Amém? Então já passou mais aproximadamente 2000 anos desde que estas palavras foram registradas. E o tempo, todo este tempo, possivelmente ele seja o responsável por tanta gente esquecer da promessa. Por quê? Porque o ser humano costuma esquecer-se de quase tudo com o passar dos anos, ou do tempo. O tempo vai passando, a gente vai esquecendo. E eu lembrava que pior do que esquecer é lembrar e duvidar. Eu acho ainda pior, porque quem esquece, o ser humano às vezes esquece das coisas. E tem aqueles que não esquecem, mas caçoam. Nesta noite eu até trouxe aqui um pouco disso para a gente meditar. Hoje é terça-feira, 3 de julho de 2018, todo mundo sabe, né? Mas para fazer o registro, são agora 20 horas e 37 minutos, 27 minutos, e Jesus não voltou ainda. Para muitos dos nossos antepassados, se vocês olharem para trás, era impensável nós estarmos vivendo hoje, dia 3 de julho de 2018. Muitos dos antigos diziam que nós não chegaríamos ao ano 2000. Quem teve a oportunidade de nascer antes de 2000, ouviu isso. Tinha até umas igrejas que diziam que Jesus ia voltar no ano 2000. E quando Jesus não voltou, essas igrejas acabaram indo por terra. Por quê? Porque Jesus nunca disse que voltaria até o ano 2000. O que ele disse, a gente leu aqui, foi: eis que cedo venho. Nesta noite, eu queria trazer à memória um texto do apóstolo Paulo. Paulo, lá nos dias, logo depois de Jesus, ele escreve o que, pastor Lucas? Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:15. Notem que o apóstolo Paulo, ao escrever para os Tessalonicenses, ele faz questão de destacar
que nós quem? Nós, ele estava se incluindo ele mesmo e os tessalonicenses a quem ele enviava a carta. Então ele disse, olha, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, eu, Paulo, e vocês, tessalonicenses, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que eu quero dizer com isso? Que Paulo tinha fé, ele tinha consciência de que Jesus viria nos dias dele. Mas Jesus não veio. E o que aconteceu com Paulo? Eu lembro que no finalzinho da vida dele, vocês vão encontrar isso registrado nas Escrituras, ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora está me preparada a coroa. Então Paulo começou falando desta maneira, porque nós os que ficarmos vivos. Mas quando ele viu, quando o Espírito de Deus revelou para ele que o ministério dele tinha encerrado, ele passou para o segundo grupo, que é aquele, não precederemos os que dormem. Ele passou para o grupo que vai ver Jesus primeiro. Porque a Bíblia diz que nós, os que ficarmos vivos, ele nunca iria imaginar que estava profetizando para os içarenses nesta noite. Porque nós, que estamos vivos, sabemos que o Senhor pode vir a qualquer momento. Uma coisa eu sempre digo aqui, eu tenho certeza que ele não voltou ontem, absoluta. Primeiro porque os irmãos estão aqui, graças a Deus. Porque se vocês não estivessem aqui, eu estaria bem preocupado. Diria, fiz alguma coisa de errado e acabei ficando, né? É claro que está frio, veio menos gente, mas vocês estão aqui para ouvir a palavra, e o Senhor não voltou ainda. O apóstolo Pedro, ele falou que muitos perderiam a fé e passariam a duvidar das promessas de Jesus. Lembra que eu disse que pior do que esquecer é duvidar? O que diz aí, Lucas? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, do 3 ao 4. Então Pedro diz que nos últimos dias viriam homens escarnecedores, que conheceriam a promessa de Jesus. Eles não eram esquecidos, mas eles fariam algo que eu acho muito irreverente, que é duvidar, que é caçoar, que é fazer pouco. E eu lembro de algo que aconteceu num dos treinamentos ali na empresa. Um dia um homem, um instrutor, indagou o seguinte, qual é o maior medo do ser humano? Ele perguntou para a turma, qual é o maior medo do ser humano? Eu nem pensei duas vezes, eu disse para ele, é o medo da morte. Eu creio que o ser humano, o maior medo que ele tem é o medo da morte. E ele me retrucou dizendo, não mesmo. E ele completou dizendo o seguinte, se o ser humano tivesse medo da morte, ele não viveria como se não fosse morrer nunca. E infelizmente eu tive que concordar com ele, ele tinha razão. O maior medo do ser humano não é o medo da morte. Porque se o ser humano tivesse medo da morte, ele jamais viveria da maneira que muitos vivem. Ele saberia que amanhã nós estaremos diante daquele que nos deu a vida e teríamos que prestar contas a ele. Então nós viveríamos, nós, não digo nós aqui igreja, mas o ser humano, o homem viveria diferente. Porque uma coisa é certa, para Paulo, Jesus já voltou, vocês acreditam em mim? Que besteira é essa, Sérgio? Paulo nunca mais vai vir para cá. O dia que ele acordar, vai ser quando a trombeta tocar. Então vai se cumprir a palavra que ele mesmo disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Meu irmão, eu lembro de uma palavra, que o Lucas não tem ali, então eu vou ler aqui, que está lá em Romanos, no capítulo 13, no verso 11, que diz o seguinte, e digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 16 anos. Irmãos, eu tinha certeza que Jesus ia voltar e eu não ia dar nem tempo de casar. Acontece que deu tempo de casar, deu tempo de ter filhos. Agora, uma coisa é a vinda de Jesus está cada dia mais longe. Nós estamos nos afastando da promessa. O que está acontecendo? E eu já vou dizer, mas vamos seguir aqui para mim não fugir do texto. Mas afinal, por que é que Jesus ainda não veio? Será que ele ainda não terminou? Aqui é brincadeira minha, tá? Será que ele ainda não terminou de preparar as moradas? Será que é por isso que ele não veio? Vamos lembrar da promessa dele? Leia, Lucas, por favor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 ao 3. Jesus disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Aí eu estava pensando, será que é porque ele não terminou de construir que ele não veio ainda? Não, né? É impossível que um Deus que consegue fazer o mundo em 6 dias não tenha terminado as moradas. Então, pensem comigo, é um culto de ensino. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão pensando aí, por que ele não veio ainda? Tem uma explicação para isso? Tem. Está na Bíblia? Está. Lê para nós, Lucas. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3 e 9. Meus irmãos, o Senhor não veio ainda por causa do seu grande amor, por causa da sua longanimidade. Se Jesus tivesse voltado antes de eu me converter, eu tinha ido perdido. Mas no seu eterno amor, Ele me deu a oportunidade. Meu amado, no seu eterno amor, Ele deu a oportunidade de cada um de nós aceitá-lo, ouvir o Evangelho e dizer, eu creio neste sacrifício vicário. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Domingo era culto de ceia. Pastor Davi falou aqui sobre o sacrifício de Jesus de uma forma que eu acho muito legal. Ele não precisa anotar, né? Mas ele foi citando os versículos bíblicos, assim como eu estou fazendo, apesar de que eu anotei, e dizendo que aquele sacrifício nos deu a condição, a Bíblia diz, na verdade, o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Eu lembro que eu estava indo para uma das lojas do Giasse, eu trabalho no Giasse já faz algum tempo, e talvez ele escute, não vai ter problema. Dos meus líderes me disse, Sérgio, perguntou alguma coisa, por que um homem bom tem um filho às vezes não tão bom, e por que um pai ruim às vezes tem um filho bom? Eu disse para ele que isso tem muito a ver com o livre-arbítrio do ser humano. Nós podemos escolher, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E aí, baseado nessa liberdade, eu entendi que alguém ali estava pensando que nós podemos adquirir o céu fazendo boas coisas. E aí eu disse para ele, o que vocês acham, irmãos, nessa noite? Jesus Cristo está ao lado do Pai. Como que eu sei disso? A Bíblia diz, a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Então Jesus está com o Pai. E de repente, ele desce, e Filipenses vai dizer que ele não teve desejo de se fazer grande, mas ele se humilhou, e desceu na forma de homem, e veio, e morreu uma morte de cruz, e foi humilhado. Vocês lembram daquela cena, a Bíblia diz, quando ele está pendurado e as pessoas meneando a cabeça diziam, não era tu que era o Jesus? Então agora desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós. E os homens caçoavam dele, mas ele não desceu. Ele foi até o final, até que se ouviram as palavras, está consumado. Aí eu perguntei para as pessoas no carro, vocês acham
me perdoem porque às vezes eu falo umas coisas fortes, tipo assim, ó, vocês acham que Jesus era um grande palhaço e que o mundo é um grande circo e ele veio fazer só um espetáculo. Não era. Se o ser humano tivesse a condição de se salvar sozinho, não precisava Jesus ter vindo morrer. Ele ia mandar um recadinho dizendo: esforça-te, meu filho, entra pelo caminho da bondade, faz o que é bom, porque quando tu atingir um nível legal, tu está salvo. Mas a Bíblia diz que nós não nos salvamos pelas obras para que ninguém se glorie. Pastor Davi falou aqui domingo, o Wellington falou no domingo de manhã, não tem ninguém de nós que é melhor do que o outro. Todos nós somos seres em construção. O que é ser em construção? Pessoas imperfeitas, que vêm adorar um Deus perfeito e que são lapidados dia após dia após dia. Então, por que Jesus não veio ainda? Simples, muito simples. Porque quem sabe você, irmã, quem sabe você, irmão, ainda tem alguém lá na sua família que não é salvo. E Jesus quer, pode e vai alcançá-lo. Amém? É por isso que ele ainda não veio. Porque a bondade dele quer alcançar o máximo de pessoas possíveis. E como que eu acelero a vinda dele? Simples. Prega Jesus Cristo para essas pessoas. Porque quando elas se salvarem, cumpriu-se o desejo do coração dele, ele pode voltar. Amém? Vamos seguir, me prender aqui ao tema. Já não passou muito tempo, desde o dia dos apóstolos até hoje? O que vocês acham, irmãos? Eu sei que é um culto de ensino e geralmente no culto a gente só ouve, né? Mas pensem, não precisam responder. Não passou muito tempo desde o dia em que Jesus chegou e falou para o apóstolo: eis que cedo vem? São quase 2000 anos, né? Mas vocês não podem esquecer do que diz a Bíblia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Todos aqui lembram do culto de domingo, culto de ceia, certo? Para Deus, a promessa dele foi feita domingo. Como assim? Eu explico. Passaram-se 2000 anos, domingo, segunda, terça. Para Deus é como se tivesse passado 2 dias. É como se ele tivesse prometido para a gente no último culto. E ele lembra perfeitamente do que ele falou. Então, amados, não desanima. Eu ia dizer antes, então falo agora. Quando você tem uma data marcada, por exemplo, vamos a um exemplo prático para a gente poder entender bem. Fim do ano. Quando vai chegando o dia 31 de dezembro, o comércio, enfim, começa a dizer o seguinte: faltam 30 dias para a virada. Aí no dia seguinte, falta 29 dias para a virada. E vai diminuindo. A contagem do comércio, a contagem de todos para a virada do ano, é retroativa. Eles vão para o fim do ano, voltam e começam 30 dias, 29, 28, 27, cada vez mais perto. A contagem do crente para a vinda de Jesus tem que ser igual. Como assim? Passaram-se 2000 anos. Não faz 2000 anos e a promessa ficou velha. É o contrário, nós estamos 2000 anos mais perto. Por isso que eu li nesta noite: e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está hoje mais perto do que estava ontem. Por quê? Porque o dia e a hora, nós até não sabemos, mas já está determinado. Amém? Já está marcado. Um dia ele virá. E cada dia que passa, a gente não está mais longe, nós estamos mais perto. Como eu disse no começo, eu tenho certeza, irmão Romildo, que ele não voltou ontem, absoluta. Agora, que ele não vai voltar hoje, isso eu não sei. Que ele não vai voltar amanhã, não posso garantir para ninguém. Qual é o conselho? Te converte hoje. Acerta a tua vida com Jesus hoje. Esteja preparado hoje. Porque de 2 coisas, uma pode acontecer. Ou Jesus pode voltar, ou teu nome pode ser chamado. Nós não cantamos? Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. E eu quero ouvi-lo mesmo, porque vai ser maravilhoso ouvi-lo. E quando é que ele vem?
que a Bíblia fala? A Bíblia diz quando é que ele vem? O que a Bíblia diz, Lucas? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Se você vir alguém por aí dizendo que sabe, pode chamar de mentiroso. Não sabe nada e precisa se converter. Porque aquele dia e hora ninguém sabe. E Deus não revelou para ninguém, porque não é do interesse dele. Não está marcado aqui, mas lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, através da vida de Moisés, Deus registra: porque as coisas reveladas são para os homens e os seus filhos, mas as coisas encobertas são para o nosso Deus. Tem coisa que Deus não vai revelar, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pedir, Ele não vai revelar. Por quê? Porque tem coisas que pertencem a Deus. Uma coisa nós podemos dizer, baseado de novo nesse tema, eu estou ficando chato porque eu estou repetindo. O dia está marcado, a hora está registrada, vocês não se preocupem que Deus não tem amnésia, Deus não tem Alzheimer, Deus não tem problema de esquecimento nenhum. Para Deus, nós não podemos esquecer que Ele vive na eternidade. Na eternidade não tem relógio igual aquele ali, e o tempo não corre daquele jeito ali, ó, graças a Deus, que está passando bem, senão, né? Eu queria falar pouco e não chega a 9 horas, mas agora está indo. Então, lá no céu não passa desse jeito. Lá no céu o tempo é parado. Lá no céu é a eternidade. E por isso do tamanho da nossa responsabilidade. Porque nós vamos sair daqui deste tempo que olhem ali como aquilo corre. Nós vamos sair daqui, onde tudo é regido pelo tempo, e vamos para ali, onde aquele relógio ali não serve mais para nada, porque o tempo não passa mais, é eterno. Aonde não tem princípio e aonde não tem fim. Amém, meus irmãos? Então, como e onde saberemos quando é que ele vem? O mais interessante é que nós encontramos a resposta para essa pergunta na harpa cristã. Vocês acreditam? Abram comigo aí. 442 da harpa cristã. E ele responde a pergunta: então, quando é que ele vem? Vamos ver? Na verdade, a gente vai cantar, só porque eu queria convidá-los, não para cantar, eu queria convidá-los para meditar na letra desta canção, para que a gente possa ir embora hoje, e cada vez que ouvir, lembrar dessa canção que tem essa mensagem que diz para a gente, nós lemos aqui, ó: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. 442. Vai, Lucas. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus, e viverei, Oh, aleluia. em plena luz, no lindo céu, eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno
eterno amor, repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que Ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Oh, aleluia. Até que nós já podíamos fazer um trio, né? Aleluia. Louvado seja, para quem não ensaiou ficou bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando é que Ele vem? Breve Jesus virá. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. A nossa esperança, o nosso verdadeiro consolo está nas palavras do Senhor. Lê, pastor Lucas. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu irmão, fica feliz. Se tudo está difícil, vai embora hoje à noite pensando que Ele vem. Uma hora, meu irmão, tudo isso vai passar. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para fazer milagre. Deus tem poder para curar a enfermidade. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser fazer. Operando o Senhor, não há quem possa impedir. Mas, meus amados, tudo que Ele puder nos dar aqui, não se compara com o que nós vamos ter ali. Aleluia. O tempo está próximo. O meu conselho nesta noite, para mim e para nós, é que nós devemos vigiar. Por que nós devemos vigiar? De novo, pastor Lucas, leia. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 2-6. Eu termino com o mesmo texto que eu comecei nesta noite. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Nesta noite, meus amados, eu quero convidá-los a ficarem em pé. Eu não quero orar por vocês, eu quero orar com vocês nesta noite. Se alguém tiver alguma necessidade, por favor, venha à frente. Tem aqui os pastores, os presbíteros, os homens de Deus, e vamos orar por você. Mas todos juntos nesta noite, eu queria orar e pedir a Deus para que estas palavras fiquem acesas em nossos corações, para que a gente possa hoje ir embora e lembrar destas palavras, e amanhã, e depois lembrar o seguinte: foi dito lá, não pelo Sérgio, foi dito lá, através da palavra de Deus escrita por Paulo aos Romanos, que amanhã nós estaremos mais perto da promessa do que hoje. E na quinta-feira mais perto do que quarta. E cada dia que passar mais perto do que o dia anterior. Aleluia. Então, se alguém te disser que ele está tardando, diga para essa pessoa: você está olhando para o lado errado. Vira-te para o lado certo, para o alvo. Nós estamos chegando. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos orar. Senhor meu Deus, nesta noite eu te louvo pela alegria de poder falar desta palavra que é a minha esperança e que é a esperança da tua igreja. Eu sei, Senhor, que tu tens poder para fazer sinais, maravilhas e prodígios, mas eu quero te começar pedindo ao Senhor que tu acendas, tu graves estas palavras em nossos corações, porque estas palavras nos consolam e nos dão alegria, Senhor, até em meio à tristeza. Porque nós sabemos, Senhor, que um pouquinho só, e todas as coisas terão passado, porque a vida é como um vapor ligeiro. E nós estaremos para sempre contigo, e o nosso culto será aí do outro lado, quando nós participarmos do pão, junto contigo na mesa no céu. Eu nem consigo imaginar, Senhor, como vai ser a nossa alegria. Fortalece, Senhor, as nossas vidas. Eis que aqui diante do altar está esta irmã, Senhor. Tu sabes a necessidade dela. E eu quero orar por ela. E também por aqueles que estão em casa. E por aqueles outros que têm uma necessidade nesta noite. Eu oro pedindo a tua intervenção, Senhor. Porque nós ainda estamos aqui. E enquanto nós aqui estivermos, nós precisamos, como diz aquela canção: Pai, segura minha mão. Leva-nos, Senhor, como um pai conduz um filho pequeno. Segura-nos, fortalece-nos, atende-nos. Senhor, faz milagres em nós, através de nós. Que nós possamos ser abençoados e que nós possamos ser abençoadores também. Pai, que o teu reino venha, que a tua justiça venha e que nós possamos ser, Senhor, alegres, felizes, cantantes. Pai, renova as nossas forças, a nossa saúde, fortalece-nos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia.